Dá o ok, técnico. Pessoal, pode iniciar. Olá, sejam muito bem-vindos à primeira live do ano que estamos realizando aqui pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu quero agradecer a sua presença e também eu quero agradecer ao nosso presidente, Dr. Beraldo, quero agradecer ao Dr. Sérgio, secretário-diretor-geral, pela confiança no trabalho que essa equipe vem realizando, quero agradecer à doutora Bibiana, diretora da Escola Paulista de Contas Públicas, pela organização deste momento, agradecer ao nosso DTI, na pessoa do Dr. Fábio Xavier, pela disponibilização dos equipamentos para que a gente possa realizar essa live com todos os colegas que nos assistem. Também quero agradecer aos nossos colegas de bastidor que estão nos apoiando nesse momento. Sem eles, a realização desse momento não seria possível. E, claro, mais uma vez, agradecer a todos os presentes que estão nos acompanhando aqui. Antes de mais nada, já deixar um feliz ano novo para todos os colegas, que esse ano seja repleto de alegria, de saúde e de muito sucesso. Pessoal, eu quero apresentar os nossos colegas, a Débora Georgia Tristão, que trabalha comigo aqui na divisão Aldesp, e o Daniel de Jesus Domingues, que trabalha no Departamento de Tecnologia da Informação do Tribunal. Que assunto nós vamos tratar hoje? Nós vamos falar bastante sobre o SISCOI. O SISCOI é um sistema que alcança as unidades gestoras executoras do Estado de São Paulo, bem como o Ministério Público e a Defensoria Pública. É um sistema que deve ser alimentado referente à prestação de contas. Essa prestação de contas, ela se refere ao exercício de 2023, então é muito importante a gente ter atenção, inclusive com a data de finalização, que vai ser no dia 31 de janeiro de 2024, então é daqui a pouco, final desse mês, fecha o prazo para essa prestação de contas. Antes de passar a palavra para os nossos colegas, eu quero chamar a atenção aqui para um ponto muito importante. O SISCOI, ele passou por uma mudança entre o modelo que esteve disponível para a prestação no ano passado, que se referiu a 2022, e esse modelo que está disponível agora para a prestação de contas de 2023, que diz respeito à parte de controle interno. O controle interno terá a sua parte cadastral somente no gabinete, somente na UGE, gabinete do secretário, inclusive para o Ministério Público e para a Defensoria Pública. Nas demais unidades gestoras, executoras das secretarias do Ministério Público, da Defensoria Pública, não haverá essa parte de cadastral de controle interno a ser informada. Tá bom? O Daniel e a Débora vão sinalizar a respeito disso durante a apresentação. Vocês poderão verificar isso no sistema, mas já atentem-se para essa situação. Então, pessoal, já vou passar a palavra, então, para a Débora e para o Daniel fazerem as suas considerações iniciais e já começar com a explanação do sistema. Débora, é com você. Bom dia a todos. Estão me vendo? Tá, sim, é porque... Bom dia. Então, tá bom. Bom dia a todos. Como disse o César, faço dele as minhas palavras dos agradecimentos, porque ele agradeceu a todos, então eu não vou fazer essa repetição dos agradecimentos, então faço dele as minhas palavras dos agradecimentos para a gente dar continuidade à live aqui, para a gente não ficar perdendo muito tempo, E, Daniel, vamos começar? Se você também quer dar um oi aí para o pessoal, por favor. Desejar bom dia a todos, Feliz ano novo, como o César já falou. E já vou compartilhar aqui a tela para a gente começar a fazer a navegação. Tá. Bom, pessoal, eu vou fazer o papel aqui de uma usuária nova no SISCOI, como se eu estivesse chegando e
não sei nada de Siscoe, estou chegando, preciso entender como é que funciona o sistema de prestação de contas aí. Temos algumas dúvidas que já foram encaminhadas por Fale Conosco, então vamos tirar essas dúvidas. Bom, para prestar contas no Siscoe, primeiro de tudo a gente precisa ter um gestor do sistema, certo? Então, assim, a maioria já tem um gestor do sistema aqui no tribunal. Tem alguns que ainda não tem gestor. Então, assim, para quem não tem gestor no sistema do Siscoe aqui no tribunal, precisa ser encaminhada uma solicitação de cadastro de gestor. Então, primeiro, preciso cadastrar um gestor para o sistema dentro do tribunal, de acordo com o comunicado SDG 43/2015. Fazer um Fale Conosco solicitando o cadastro do gestor. Tem que colocar o nome, o cargo, quando foi nomeado, enfim, lá tem todas as orientações. Feito o cadastro do gestor, é o gestor que vai entrar no sistema de delegações, ele que vai delegar a responsabilidade de prestação de contas no sistema no Siscoe. Então, Daniel, como que eu faço isso? Por favor. Então, lá no portal de sistemas, você é gestor do órgão, né, que já fez o pedido aí via chamado para que você fosse cadastrado. Você vai logar normalmente no portal de sistemas. Você vai cair primeiramente na tela de sistemas que você tem acesso. E aqui em cima vai ter um botãozinho, no caso aqui para mim aparece como administrador, e os perfis que você tem acesso. Então, vou entrar aqui no perfil gestor do órgão, né, que é o perfil que a gente está falando. Vai abrir os menus aqui que você tem acesso. E aí, como gestor do órgão, você pode cadastrar um outro gestor, né? E a parte de acesso ao sistema, você faz por essa opção de gerenciar acesso aos sistemas. Aqui eu já tenho um acesso para uma pessoa que aqui no nosso ambiente de testes está com o meu nome usuário externo, né? Se já tiver aqui a pessoa cadastrada, você clica aqui em editar para dar novos acessos. Ou você vai preencher o CPF da pessoa, pesquisar, e vai ser exibida essa telinha aqui. No caso, eu sou gestor de um único órgão aqui nesse ambiente de testes. Qual é o sistema que eu vou dar acesso? No nosso caso, é o Siscoe. Vou colocar o link de testes aqui. E qual o papel que essa pessoa vai ter no sistema? No caso do Siscoe, a gente só tem um papel. Vou adicionar esse acesso, atualizar. A partir do momento que eu fiz isso, essa pessoa, Daniel, usuário externo, tem acesso ao Siscoe para aquele órgão em que foi dado esse papel de órgão fiscalizado. Quando ela logar no portal de sistemas, vai aparecer o ícone do Siscoe para ela. Basicamente é isso, Débora. Isso, só para ficar claro, tá, pessoal? Alguns Fales Conoscos aqui que a gente tem recebido, tem informado, olha, eu estou tentando entrar no sistema e não aparece o ícone do Siscoe para mim. E é exatamente por isso. Por que não está aparecendo o ícone? Porque você ainda não tem acesso à prestação de contas do Siscoe. Você ainda não está como responsável pela prestação de contas do Siscoe. Então, você tem que entrar em contato, tem que saber quem que é o gestor daquele órgão no tribunal para que ele faça esse procedimento. A partir do momento que ele fizer esse procedimento, aí quando você se logar no sistema, você vai aparecer o ícone do Siscoe para você e você poderá realizar a prestação de contas no sistema. Tá? Lembrando, eu não sei se vocês prestaram atenção aí, o Daniel mencionou, você como gestor, você também pode cadastrar um outro gestor, né, Daniel? Então, se precisar cadastrar um outro gestor, você não precisa mandar um Fale Conosco.
tá? Você já pode fazer esse cadastro. Por exemplo, eu era gestor desta UGE e agora eu não vou ser mais o gestor dessa UGE, vou passar a gestão dessa UGE para um novo. Então, você vai lá e cadastra esse novo gestor. O gestor daquela UGE, aí a gente tem uma outra situação. O gestor daquela UGE aposentou, o gestor daquela UGE mudou, o gestor daquela UGE ganhou na Mega Sena, viajou, está morando lá na Europa, não tenho mais. Eu não tenho mais contato com ele, eu preciso cadastrar um novo gestor. Aí, nesse caso, né, Daniel, vai ter que solicitar por meio do Fale Conosco o cadastro do novo gestor. Tá? Agora, se você ainda é gestor do órgão e ainda tem o acesso, né, no sistema de homologação, você pode fazer o cadastro de um novo gestor sem necessidade de solicitar pelo Fale Conosco. Ok? É basicamente isso, né, Daniel? Isso. Débora? Uma correçãozinha que você falou homologação, mas homologação é um ambiente que a gente está usando para fazer o teste, mas a live, né? Tá, desculpa. Produção. Isso. Oi, César. É isso, mas é isso, confirma o que você falou. Beleza, só fazer um acréscimo aqui, pessoal, que a Débora acabou de colocar, que é muito importante, é que lá no comunicado SDG 43 de 2015 está sinalizado um determinado e-mail. Aquele e-mail está desativado, então não mande o ofício por aquele e-mail. Você digitaliza o ofício e manda por aqui pelo Fale Conosco, como a Débora instruiu. Pode seguir, Débora. Ok. Bom, feito isso, tem o cadastro do gestor, agora eu sou responsável pela prestação de contas, então vamos abrir o sistema do Siscoi para começar a prestar contas aí das informações. Lembrando que a gente fez aí, como o Daniel já mencionou, a gente fez uma atualização do sistema, então atualmente a prestação de contas ela foi simplificada. Então, aquela pessoa que eu dei o acesso, né, como gestor, eu vou fazer a entrada no sistema com essa pessoa, vão aparecer os ícones que essa pessoa tem acesso. Aqui a gente está no ambiente de homologação, né, que é o ambiente de testes, então tem vários. Gestor não, né, Daniel? Como responsável pela prestação de contas. Isso. Eu vou clicar aqui no ícone do Siscoi. O sistema vai carregar uma página inicial. Se você tiver acesso apenas a um órgão, essa tela nem vai ser exibida, ele vai entrar direto no sistema. No caso aqui, eu me dei acesso a vários órgãos para a gente poder fazer a navegação na live, né? Então, eu vou escolher um dos órgãos. No caso, a gente vai escolher o gabinete, né, de uma secretaria, justamente, como o César já comentou, é onde vai ser concentrada prestação de contas do cadastro de responsável pelo controle interno. Então a gente vai prosseguindo aqui, ver. Ele entra numa página de comunicados, né, que isso não teve mudança. Eu vou clicar em prestar contas, tanto aqui em cima pelo menu, pelo botão aqui embaixo. E vou ver todos os dados referentes a 2023 desse órgão. Então, tem aqui a área que fiscaliza, né, o órgão, a prestação de contas aqui, como o César já falou, enviar até 31 de janeiro. O TC é o município em que essa UGE se encontra. E toda a lista de cadastros que devem ser prestados por essa UGE, no caso do gabinete. Reforçando mais uma vez, o cadastro de controle interno aparece aqui. Podemos começar, Débora? Podemos começar, né? Reforçando de novo, né? Lembrando, pessoal, as outras UGEs que não sejam gabinete de secretário não vai ter o responsável pelo controle interno. A gente concentrou agora o responsável pelo controle interno no gabinete do secretário, por conta mesmo da Controladoria Geral do Estado que foi criada. Correto, Daniel? Isso.
Então, para começar a prestar contas, tá vendo aí, tá tudo, ó, prestação não enviada, temos o prazo, é só começar pelo início, ordenador de despesa. Lembrando, pessoal, desculpa. Pode terminar. Eu ia lembrar a questão do CAD-TCESP, do cadastro de responsáveis pelo tribunal. Quem faz a atualização do cadastro de responsáveis pelo tribunal é a própria pessoa. Correto? Daniel. Não sei se você quer entrar lá para mostrar para eles, né? Antes de entrar aqui, você tem acesso lá, Daniel, para a gente mostrar para eles como faz? O CESP eu não tenho acesso, porque é outro sistema, né, de outra área. Mas aqui a gente vai ver a pendência exibida nesses casos mesmos em que os dados não estão atualizados lá no CAD-TCESP. Mas lá é um cadastro de responsáveis, então a pessoa, ela é responsável, então qualquer pessoa que é responsável por dinheiro público, né, prefeito, secretário, ordenador de despesa, enfim, ele vai lá e atualiza os seus dados dentro desse cadastro de pessoas do tribunal. Gente, por que isso é importante, ter esse cadastro atualizado? Qual que é a importância de se ter o cadastro atualizado? A importância do cadastro atualizado é para... Se houver necessidade do conselheiro encaminhar uma notificação, né, para que ele tome conhecimento do que foi apontado em relatório, para que ele preste, quem precise se justificar, precisa encaminhar uma defesa, né, a gente vai buscar o endereço, vai buscar as informações ali pelo CAD-TCESP. Então, vamos supor que aquele secretário ou aquele ordenador de despesa, aquele responsável por almoxarifado ou por adiantamento, qualquer coisa do tipo, ele já não faz mais parte daquela UGE, mas ele precisa tomar conhecimento daquilo que foi apontado. Vamos supor que houve um apontamento que ele precisa tomar conhecimento e ele precisa trazer algum tipo de informação. Então, ele tem direito a tomar esse conhecimento e se defender, a encaminhar uma justificativa. Então, ele precisa manter esse cadastro atualizado para que ele seja informado do que está ocorrendo para que ele possa encaminhar a justificativa. Então, é importante que se mantenha o cadastro atualizado. Tudo bem? Então, podemos começar. Ô, Daniel, vamos começar aí pelo primeiro formulário, que é o formulário de ordenador da despesa. Só rapidinho fazer um parênteses aí, como você estava comentando o CAD-TCESP, então é a mesma coisa, tem um ícone aqui no portal de sistemas e é por aqui que você vai fazer essa atualização dos seus dados, né? Endereço, telefone, e-mail, enfim. Eu não vou entrar aqui para o seu ambiente de testes e eu estou usando um usuário fictício, né? Então, a gente navega direto pelo Syscoin e a gente vai mostrar aqui quando os dados lá do CAD-TCESP não estiverem atualizados, não tiver sido emitida a certidão, o sistema que vai exibir uma mensagem sobre isso. Então, cliquei aqui no ordenador de despesa, trouxe o painel de acesso desse cadastro, situação não informado. Aqui, só para ilustrar, né, você consegue navegar para outros exercícios. Caso você for desde 2015, né, está sendo feita a prestação de dados. Então, tem essa possibilidade de navegar aqui dentro do cadastro, mesmo na prestação inteira, aqui no exercício aqui na parte de cima. Então, esse é o cadastro que não está informado, né? Vou clicar aqui em iniciar. O sistema vai emitir um alerta de que vai alterar a situação do cadastro para em prestação. Eu vou confirmar.
sistema está carregando a tela aqui, mas já deu para ver que ele colocou a situação cadastro e prestação, já posicionou a tela aqui no formulário de responsáveis. Então, salvei, deu uma mensagem de salvo com sucesso. A listinha de ordenadores aqui ganhou um cartãozinho, né, com os dados principais daquela pessoa, o nome, o CPF, o período em que ela atuou. E aqui, como eu disse, mudou, né? Tem tendências que surgiram sujeitas à validação para que seja enviada a prestação. Então, a primeira pendência que constam períodos em vacância, todo mês de janeiro aqui no caso, e de novembro a dezembro, porque eu não incluí esses períodos ainda na lista, só informei aqui para esse responsável de fevereiro a outubro. E a pendência do CAD TCESP. Então, tem a mensagem ali que o titular desse CPF foi informado aqui, né, como ordenador, confirme as informações lá no CAD TCESP e atualize a participação da certidão. Eu posso incluir novos responsáveis, né, com outras datas aqui, né, no caso está faltando janeiro, novembro e dezembro. Posso incluir substituto para esse ordenador, né, caso ele saia em férias, por exemplo. E posso editar caso eu queira corrigir alguma informação. Você quer fazer alguma navegação específica aqui, Débora, para a gente mostrar? Quer que mostre os dois? No caso, Daniel, aqui a vacância, vamos lá, tá? Aí é como a parte da fiscalização mesmo. Então, você colocou um responsável de período, tá? No caso aqui, essa pessoa, ela foi responsável pela essa unidade gestora de fevereiro a outubro. Então, ficou um período aí de janeiro e o período de dezembro em que não havia responsável. Então, você precisa incluir quem era o responsável no período de janeiro e no período de dezembro, tá? Essa é uma situação. O substituto, não é que ele estava em vacância, ele poderia estar de férias e aí a pessoa só estava substituindo nesse período. Então, por exemplo, de repente essa pessoa, ela ficou o ano inteiro como responsável da UGE, mas ela esteve lá num período de férias no mês de julho. Aí você só vai incluir o substituto do período de férias, adicionar substituto, tá? Então, não iria travar o sistema se você colocasse aí o responsável 1/1 de 2023 a 31/1 de 2023 e incluir o substituto 6 de 2023 a 30/6 de 2023. Que daí ele é só o substituto desse período, porque ele estaria só, a pessoa responsável está de férias. Correto, Daniel? Isso, exatamente. Tá. Então, não é que ele é outra responsável, né? Ele é só o substituto. Dentro do período de um responsável. Isso. Cliquei aqui no ícone, né, de adicionar substituto, ele abriu o formulário aqui, listou qualquer pessoa que está sendo substituída, né, já veio marcado o papel do substituto, e aí o procedimento é o mesmo. Tipo CPF, a data de nascimento, clique em buscar e segue fazendo um cadastro, como a gente já viu para o responsável. E o editar, né, que você pode usar para fazer correções aqui no período, no ato, ou mesmo trocar a pessoa, né? Tá tudo certinho aqui para baixo, é o responsável, a data tá certa e tal. Só coloquei o CPF errado. Então vem aqui, clique em trocar, o sistema habilita a digitação do CPF e da data de nascimento novamente. Posso cancelar a troca ou posso fazer a busca com o CPF que eu troquei. Tudo bem? Tem algumas facilidades, né, de eu marcar aqui o registro para excluir, está marcado, marcar todos se eu tiver um registro nessa lista, ou mesmo filtrar, né, exibir só os responsáveis ou exibir só os substitutos, enfim, a gente vai ver essas facilidades em todos os cadastros do Siscoin. Débora, quer mostrar mais alguma coisa nesse cadastro ou eu posso enviar?
Não, eu acho que tá inteiro. Ô, Daniel, só uma observação. O pessoal aqui está perguntando se esse sistema é para municípios, se controle interno de município precisa prestar contas, né? Se Instituto de Previdência que precisa. Então, pessoal, esse tema é exclusivo para o Estado, tá? É a Unidade Gestora Executora do Estado. Não tem problema, vocês podem assistir a live, a gente agradece aí a presença de vocês, quem é do município, se quiser ficar para assistir, pode ficar para assistir, sem problema nenhum. Mas é um sistema exclusivo para a prestação de contas de unidades gestoras executoras do Estado. Então, o município não tem nem como entrar nesse sistema e prestar contas de algo, tá bom? Só para deixar claro isso daí. Realmente, não tem nem como dar acesso. Tá? Não tem nem acesso. Nem aparece lá no portal. Isso. Débora e Daniel. Pois não, César? Cris Cade, a pessoa se identificou desta forma. Cris Cade TCESP pergunta: como visualizar as autoridades em cada órgão? Então, assim, a gente pode interpretar essa pergunta de algumas maneiras, né? Mas pela demonstração que o Daniel fez inicialmente aqui, há um cadastro que será feito de diversas pessoas, diversos responsáveis, ordenadores de despesa, ou seja, autoridades, que vão constar no SISCOI. Depois desses cadastros prontos, antes da pessoa encaminhar a prestação ao tribunal, ela consegue visualizar tudo isso. Agora, se a pergunta está relacionada com quando eu entro no SISCOI, eu vejo algum cadastro de autoridade? Não, eu não vejo nenhum cadastro de autoridade nesse momento, justamente porque as autoridades, né, ordenadores de despesas que estão lá naquele órgão, que deverão ser informados nos respectivos campos. Quando ele for ordenador da despesa do UGE-A, ordenador da despesa da UGE-B, e assim sucessivamente. Tá ok? Pode seguir. Posso enviar o cadastro? Opa, pode seguir, Daniel. É assim, ele pode estar ciente das pendências indicadas, né? Isso. Aí já a mensagem, né? Isso. Da validação, ele confirma que está ciente de que aquelas pendências existem, né? E aí atesta que as informações são verdadeiras. Nesse momento, o botão de enviar é liberado para que esse cadastro seja prestado. Posso clicar aqui. Ou seja, mesmo com as pendências, você não vai ser impedido de prestar contas, tá? Mas você precisa clicar no botão que você está ciente, que você atesta, que você está ciente de que essas pendências, elas estão lá. Por quê? Depois a fiscalização ela vai solicitar para que essas pendências elas sejam justificadas, tá? Então uma coisa estou prestando contas, estou ciente de que eu tenho essas pendências, mas, né, a partir do momento que você tem ciência que você tem essas pendências, a fiscalização ela vai pedir essas justificativas, se ela achar isso pertinente. Então, eu estou prestando contas, ele não vai te impedir de prestar contas, mas você depois vai ter que justificar. Certo, eu vou clicar em enviar, então, dando por finalizada a prestação desse cadastro ordenador, ele tem uma mensagem ali que o cadastro foi enviado com sucesso. Vai atualizar as informações da tela, então aqui é a linha do tempo, né? Mostrando que o cadastro foi enviado, um pequeno resumo aqui que foram cadastrados, no caso um só, né, período de exercício de titular e nenhum de substituição, como está a vacância, e aqui as informações que foram e a pendência. O visualizar, que acho que o César estava comentando ali, podia ser uma das aparentes dúvidas aí da pessoa que escreveu, né? Então sim, eu posso visualizar os dados que eu enviei para o tribunal depois
depois de finalizada a prestação. E aí eu tenho a dúvida, né, Débora, de eu enviei com informações erradas ou faltando, se eu posso corrigir isso. Sim. Isso. Eu enviei, ou não, naquele momento eu não tinha aquela informação, agora eu tenho a informação, eu posso fazer essa correção? Né? Então, como que eu faria isso? Você vai logar novamente no sistema. E, Daniel, fala um pouquinho mais alto, por favor, se você puder. Aí você vai retomar a prestação após o envio, que é essa última ação aqui da lista de ações. Ele vai te dar uma mensagem novamente que vai alterar a situação de prestação, né? Eu confirmo e aí o sistema volta a deixar editável aquele cadastro. Eu não vou fazer isso aqui, né, pra gente acelerar a apresentação, mas é isso. Então vocês entenderam, né? Olha, agora eu tenho a informação e preciso fazer a correção. Então, ainda não passou do prazo, então eu posso retomar a prestação que eu já havia enviado, isso só vai confirmar, ela vai voltar em prestação, você faz a correção daquela informação. Faz o envio novamente. Pessoal, eu vi uma pergunta aqui, se universidade ou autarquia estadual também vai prestar contas? Não, nem a autarquia e universidade ainda não está no módulo do SISCOI. Tá? A autarquia e a universidade ainda continua prestando contas da mesma forma que prestava contas anteriormente. Vamos para o segundo formulário, Daniel. Ok, cliquei no cartão de almoxarifado. Ela carrega as informações desse cadastro aqui embaixo. Mesma coisa do ordenador, né? Vou iniciar. Confirma a mudança de situação para emprestação. O sistema carrega aqui, perguntando se existe almoxarifado ou não, né, nessa UGE. Caso não exista, marca não, salva, envia. Não tem muito segredo aqui. Caso exista, vou marcar como sim, vou salvar. Lembra, aqui automaticamente, né, Daniel, ele já vem marcado que existe o almoxarifado, correto? Sim, para que a UGE realmente diga que não existe, caso não exista. Porque daí, caso não exista, você já informa que não existe o almoxarifado. Mas automaticamente ele já vem, olha, existe almoxarifado. Caso vocês não tenham, vocês já clicam no não existe almoxarifado. Né? Caso possua, vai abrir aí essa telinha e você vai fazer a identificação do seu almoxarifado. Pode ser um número, pode ser um nome, né? Pode ser o que vocês chamarem almoxarifado central, almoxarifado 001, almoxarifado 002, almoxarifado, nome que vocês quiserem. O código é opcional e algum tipo de observação que vocês queiram dar também é opcional. Correto, Daniel? Isso. Uma observação de que eu não comentei no cadastro ordenador, né? Está aqui na seção de conclusão e envio. Assim como para o ordenador diz que o cadastro está sem informação, que isso é um impedimento para enviar. E também tem a mensagem do envio de prestação exigida até 31/1, né? E que prestação após esse período caracteriza prestação de contas fora do prazo. E isso vai ficar marcado em atraso, portanto, para objeto da fiscalização, né? Eu vou dar uma identificação até usando um exemplo que a Débora deu, de almoxarifado central. Como o código opcional vai depender de UGE, né? Se trata dos almoxarifados com algum tipo de código ou não. Vou colocar um código qualquer aqui,
Vou salvar. O sistema dá mensagem de salvo com sucesso. E já abre a lista aqui embaixo dos responsáveis e substitutos daquele almoxarifado que você acabou de cadastrar. Posso, antes disso, cadastrar outros almoxarifados. Né? Só clicar aqui no cartãozinho de adicionar almoxarifado. Mas eu vou prosseguir aqui como adicionar responsável, e aí é o mesmo formulário que a gente já viu lá para o ordenador. Não tem diferença nenhuma. A partir do momento que eu cadastrei o almoxarifado, ele já criou uma pendência aqui de que você precisa cadastrar pelo menos um responsável para aquele almoxarifado. E enquanto você não fizer isso, você não vai conseguir enviar o cadastro. Vou usar o mesmo CPF de teste. Aqui eu vou colocar o período de atuação um ano completo, né? Para que não tenha vacância. Salvar. Então está salvo, tem um xerifado cadastrado com um responsável no período inteiro. É o suficiente para que você envie a prestação. Ele tem a pendência do CAD TCESP, novamente, né? O mesmo CPF que eu estou usando. Então, você marcar. Lembrando novamente, pessoal, ele é um responsável, está sendo cadastrado aqui, ele tem que estar com os dados atualizados lá no CAD TCESP. Tá? A partir do momento que ele atualizar as informações no CAD TCESP, mesmo que já tenha sido enviada a prestação, mesmo resolvendo essa pendência, tá? Essa situação de pendência, ela desaparece, tá? Então, não tem necessidade de retificar o cadastro. Então, apareceu aqui a pendência, você foi lá, fez a atualização no CAD TCESP, você não vai precisar voltar aqui e retificar seu cadastro, tá bom? Só lembrando isso, acho que a gente não falou sobre isso. Então, eu prestei contas aqui, apareceu a pendência, você ligou lá para o almoxarife, para a pessoa que precisa fazer a atualização no CAD TCESP, ele fez a atualização no CAD TCESP, você não precisa voltar aqui no Siscoi e fazer novamente a atualização do cadastro, tá? Ele já automaticamente ele vai desaparecer essa pendência, tá? É importante frisar isso, que realmente não precisa voltar no Siscoi depois que a pendência foi resolvida no CAD TCESP. A pendência é só um lembrete para que isso seja feito, para que a fiscalização depois verifique isso. Como eu disse, eu posso cadastrar os almoxarifados aqui, né? Mas aí segue o mesmo passo a passo. Posso concluir, né, Débora? Pode concluir. E sim, os responsáveis pelo almoxarifado têm que estar também cadastrados lá no CAD TCESP. Porque eles são responsáveis pela guarda de bens públicos. Então, eles precisam estar cadastrados lá no CAD TCESP. Pois não. Eu vou enviar, enquanto o sistema processa aqui, eu vou fazer uma observação. Caso o GEC esteja prestando dados, ela já tenha cadastrado o almoxarifado em 2022, né, na prestação de contas anterior, esse almoxarifado vai ser copiado automaticamente para 2023. As informações básicas, né, identificação, o código, aquela observação. Os responsáveis não vão ser copiados porque se trata de um novo exercício e aí cabe ao GE fazer esse cadastro. Ele só traz realmente as informações básicas do almoxarifado. Caso ele não exista mais, é só excluir ou atualizar as informações. Caso tenha sido criado um novo almoxarifado, procede para o cadastro normalmente. Então aqui ficou uma situação enviada, né? Uma informação resumida ali de que foi cadastrado o almoxarifado. E está finalizada a prestação desse cadastro. Próximo.
Daniel? Oi? Bom, antes de vocês seguirem para o próximo assunto, o Milton José Galo Júnior encaminhou 2 perguntas aqui. A primeira diz: o Ministério Público do Estado de São Paulo tem 2 unidades gestoras. E ele cita essas 2 unidades. Então, essas unidades, Milton, elas serão devidamente, né, cada uma das suas UGS terá o seu respectivo cadastro, que vai aparecer conforme o Daniel está demonstrando na tela, com um conjunto de questionamentos que precisarão ser respondidos. Então, sendo a UGE do gabinete do secretário, que talvez você chame aí, que seria do procurador-geral, vai ter uma estrutura de questionamentos que precisarão ser respondidos, e a outra unidade, né, a outra UGE, vai ter uma outra estrutura, não da mesma forma, porque, como a gente já abordou no início, o controle interno fica restrito ao gabinete que está vinculado diretamente ao secretário ou ao procurador-geral. Então, essas perguntas deverão ser devidamente respondidas e encaminhadas para cá, conforme o Daniel e a Débora estão esclarecendo. Então, o outro questionamento que você também encaminhou, Milton, que diz respeito ao entendimento de que não haverá necessidade de informar o responsável no controle interno, isso sim, isso será necessário conforme o cadastro estiver constando. Daqui a pouco o Daniel e a Débora vão alcançar essa questão do gabinete do secretário, do cadastro do ordenador dentro do controle interno, e vocês verão que informação será pedida dentro do controle interno. Ok? E aproveitando ainda, a Kelly Maio... Diga. Posso só tranquilizar o Milton? Para o Ministério Público não teve mudança, tá? Do ano passado para esse. São as mesmas informações, tanto para o gabinete do procurador, quanto para o outro órgão, que agora me foge o nome. Maravilha. Melhorou ainda mais, Daniel. Continua tudo igual. Então, vamos lá. Vamos para o próximo caso aqui. Kelly Maio pergunta: no caso de vacância, onde a unidade ficou sem ordenador de despesas por um período de até novo nome ser enviado, envio mesmo assim? Essa é a pergunta da Kelly Maio. E aí tem uma outra que está falando sobre a vacância, que foi encaminhada pelo Jomar Antônio Fabiano Alves. Ele pergunta: vacância ir para a lista, o que seria? E aí a terceira pergunta do Rô Alonso, ou da Rô Alonso, eu não sei, né? Não há uma identificação aqui mais clara. As pendências de vacância do ordenador da despesa não impede o envio da prestação? Então, são 3 questionamentos relativos à vacância que questionam: a existência da vacância impede ou não impede a remessa da prestação de contas? Débora e Daniel. Não impede. No caso de vacância, não impede. A gente fez, né, a confirmação ali no ordenador de que você estava ciente que existiam vacâncias e você pode enviar mesmo assim. Aí, daí para frente, é a fiscalização que vai ver se isso está correto ou não, né? Exatamente, pessoal. A prestação de contas é uma situação, tá? É uma prestação de contas, e depois esses casos específicos, eles serão resolvidos pela fiscalização. Aí vocês terão que justificar pela fiscalização. Então, assim, eu tive um período de vacância porque não houve aí uma formalização de um ordenador de despesa. Então, isso terá que ser reportado para a fiscalização. E aí a fiscalização é que vai dar sequência à auditoria, tá? Então, ele que vai fazer esse tipo de análise. Aqui é só a prestação de contas, é o dado prestado. Não adianta, não dá para esconder, né? Então, assim, não tive. Se você não teve esse exemplo da vacância, eu não tive nesse período ninguém que estava responsável, então paciência, não teve, mas por qual motivo?
Não tive porque não tinha ninguém para ser o responsável, ninguém foi, né, não foi nomeado ninguém para ser o responsável, e isso vai ser justificado para fiscalização. Aí a fiscalização é que vai solicitar essas justificativas. Então não vai ser impedimento de prestar contas. Vocês têm o direito de prestar contas. Tá? Então, aí essas situações terão que ser justificadas para a fiscalização, tá bom? Eu vi uma questão aqui que se o Ronaldo Alves Penteado, né? Se o ordenador já saiu do órgão, mesmo que você entre em contato com ele e ele não entre lá no CAD-TCESP, não faça atualização do CAD-TCESP, né? Não resolveu a pendência dele. Você consegue submeter a prestação de contas? Sim, você vai conseguir submeter a prestação de contas, não tem problema nenhum, tá? Só vai ficar desatualizado e assim, é só deixar ele, se você consegue entrar em contato com ele, só deixar ele ciente de que se precisar entrar em contato com ele e aquela informação que está lá no tribunal estiver desatualizada, por exemplo, ele tem um endereço que não é mais aquele e precisar entrar em contato com ele, aí a gente não vai conseguir entrar em contato com ele e talvez ele perca prazo, né, para encaminhar algum documento que seja necessário, mas aí é responsabilidade dele. Aqui você está prestando conta, aí a responsabilidade dele, aí fica, ele está assumindo que ele não quer entrar lá e fazer a atualização do cadastro dele. Então, ele vai assumir que, de repente, ele vai precisar mandar algum documento para o tribunal, ele não vai ter como mandar. É só deixar ele ciente disso, tá? Se ele não vai lá e não faz a atualização, aí paciência. Mas, vou ser impedido de encaminhar a prestação de contas? Não, não vai. Ele só vai ficar com aquela pendência lá de que está desatualizada aquela situação dele no CAD-TCESP. Somente isso. Tudo bem? Eu até voltei aqui no cadastro ordenador, né, que tinha vacância, para mostrar mais uma vez. Então, o sistema avisa que tem pendências, né, que existe vacância, que existe essa necessidade da pessoa que foi informada aqui como ordenador verificar as informações lá no CAD-TCESP e atualizar a certidão. E você tem que dar a ciência de que você confirma essas pendências. A partir daí muda para pendências confirmadas aqui e você consegue enviar. Mas você deu a ciência de que existe essa pendência para ser resolvida. E aí vai ser objeto depois da fiscalização, como a Débora estava explicando. Tudo bem? Vamos seguir, Daniel? Vamos para Fundo Especial de Despesa. Esse cadastro, assim como o almoxarifado, ele também faz a cópia dos fundos cadastrados no exercício anterior. Tá? Ele traz as informações básicas aí do fundo, que a gente vai mostrar aqui, além das contas bancárias cadastradas. Caso não existisse nenhum fundo no exercício anterior, o sistema não vai trazer, obviamente. E aí você vai fazer o cadastro a partir do zero, né? No caso, esta UGE, em 2022, tinha um fundo especial de despesa. A gente já vê ele aqui copiado do exercício anterior. Então, a pergunta que existe fundo já veio preenchida como sim. Com o fundo aqui copiado e com os impedimentos gerados já a partir dessa cópia. Então, que você precisa cadastrar pelo menos uma pessoa responsável e preencher se houve movimentação financeira para esse fundo. Então, eu vou editar esse fundo aqui no caso, né, que já veio copiado, supondo que ele seja o único. Então, você não vai precisar cadastrar o fundo do zero, né? Já vem a cópia e você faz as atualizações para esse exercício. Eu trouxe aqui a identificação, o código, observação,
a responder se houve movimentação financeira ou não. O saldo também já copiou do exercício anterior, tá? No caso aqui era 0. Não havendo movimentação, o saldo final vai ser o mesmo do inicial, certo? Se houve movimentação, você vai informar os recursos arrecadados naquele exercício e as despesas. Caso um dos dois não exista, você deixa com 0. E aí faz o cálculo do saldo final. Claro que o sistema não vai permitir que você informe 0 nos dois, porque então quer dizer que não houve movimentação, né? E aí você vai responder não. Então, a observação aqui é que pelo menos um dos valores deve ser maior que 0. Vou salvar. O pobrezinho ficou com um saldo só de 92 centavos, aqui pelos valores que eu coloquei. A partir desse momento que eu salvei as totalizações desse fundo, foi aberta a lista de responsáveis e substitutos para eu adicioná-los. E aí é exatamente igual ao ordenador e ao almoxarifado que a gente já viu, né, anteriormente. Vocês percebam que responsável e substitutos é exatamente igual aos de ordenador, tá? Vocês sempre vão informar o CPF, data de nascimento e a data inicial de atuação e data final de atuação. E não tem segredo, tá? Aqui com relação a fundos, ele vai, se já existir, né, de exercícios anteriores, ele traz. Se não existir e ele foi criado um fundo especial para aquela UGE, você vai informar o fundo especial para aquela UGE, e se ele não possui fundo, é só informar que não possui fundo. Isso, como eu tinha comentado, a conta bancária também foi trazida nessa cópia, né? Então, se for a mesma conta, não precisa fazer nada. Só se esse FET ganhou uma nova conta bancária ou mudança aqui na conta, você edita e faz as correções necessárias. Então, eu disse que tinha fundo, já tem um fundo cadastrado, já tem um responsável cadastrado, já tem uma conta bancária cadastrada, então ele está liberado. A única pendência que tem realmente é do CAD certo, que vai aparecer sempre aqui, porque eu estou usando sempre o mesmo CPF. Tá? Ou seja, não teve mudança no cadastro de fundo especial de despesa do exercício anterior para esse exercício, tá? Aqui não teve mudança nenhuma, continua da mesma forma que estava anteriormente. Ok? Vou clicar em enviar, tudo bem? Débora? Tudo bem. Vamos seguir, né? Pode seguir. Vamos entrar aqui no responsável do controle interno. Eu terminei o cadastro de FED, né? Deu uma mensagem de cadastro enviado, atualizou as informações aqui da linha do tempo e um pequeno resumo do que foi cadastrado no fundo. Vai liberar aqui para eu começar a fazer o do controle interno. Que é o que tem de diferente esse ano, né? O que tem de diferente esse ano é que a gente deixou responsável pelo controle interno, né, aqui dentro do gabinete do secretário. Tá? Então é o mesmo, da mesma forma, vai entrar responsável pelo controle interno, né, iniciar prestação, vai ficar em prestação. São informações simples, tá, pessoal? Porque as informações depois mais complexas ou necessidade de complementação de informação vai ser a fiscalização que vai solicitar. Então, o que vai ser solicitado aqui? Então, a prestação de responsável pelo controle interno. Então, aqui vai ser quem que é o Departamento de Auditoria da Coordenadoria de Auditoria da Controladoria Geral do Estado, da CGE. Antes a gente tinha a CCE, né? CCI. CCA.
CCA. Antes a gente tinha CCA, agora a gente tem o departamento de auditoria lá da CGE. Então vai ter o departamento de auditoria 1, 2, 3, 4, 5. Então vocês vão escolher. Essa UGE, ela está sobre qual responsabilidade? Sobre qual departamento de auditoria? Então é só mencionar qual deles que vocês estão submetidos. Simples assim, tá? A gente simplificou um pouquinho, mesmo porque a gente sabe que a controladoria ainda também foi criado ano passado, ou ano retrasado, não me lembro, mas acho que foi o ano passado, ainda está sendo estruturada, então é só vocês indicarem qual que é o departamento de auditoria que vocês estão sob responsabilidade aí. Isso, vou escolher um qualquer. Escolhe. Departamento 3. E aí tem uma pergunta se houve relatórios disponibilizados pela CGE. Eles já disponibilizaram algum relatório para vocês, né? Sim ou não. Caso tenha disponibilizado, vai clicar em sim. Clicou em sim. O que ele vai pedir? Vai pedir para você adicionar o relatório. É isso. Então, assim, se ele disponibilizou, se esse departamento de auditoria disponibilizou o relatório da CGE, você só vai fazer o upload do arquivo aqui no Syscoi. Certo? Isso, então ele abriu a listinha de relatórios, clique em adicionar, ele traz uma identificação aqui, tipo um código, né, do documento, e eu posso criar um complemento, caso, por exemplo, a CGE esteja soltando relatórios semestralmente, por exemplo. Eu posso colocar que esse documento se refere ao primeiro semestre. E vou escolher um arquivo para esse documento. Vamos ver se eu tenho uma coisa aqui de PDF. Tem. Então, escolhi o arquivo, ele trouxe aqui, vou carregá-lo. O sistema mostra que o arquivo foi carregado. E aí eu atualizo essa lista de relatórios. Então foi lá para a listinha o relatório do primeiro semestre. Posso fazer o segundo semestre aqui nesse exemplo e adicionando os relatórios que a CGE disponibilizou. E, gente, se vocês não receberam relatório, é só clicar em não. Simples assim, tá? Não recebi relatório, clicou em não, pronto. E, Karina, se você não tiver com a aba, né, abriu sua OGE, você não tem esse formulário de controle interno, você não precisa se preocupar que você não precisa prestar conta sobre essa situação, sobre isso, tá? Então, já tá aqui, vai estar aqui no gabinete do secretário, tá bom? Aí tem uma outra pergunta, se foi instituída a UGI. Que é a Unidade Gestora de Integridade. Tá? Então, de acordo com o artigo 7º do Decreto 67.683. Então, já foi instituída? É sim ou não? Já foi instituída. Aí vai... Eu vou informar os responsáveis, né, dessa UGI, que também é o mesmo formulário que a gente já passou lá no ordenador, no xerifado, no FEB. É exatamente o mesmo processo dos outros formulários. E aí, se houve relatórios disponibilizados por essa UGI, que foi instituída, como eu afirmei aqui em cima. Né? E aí eu vou cadastrar os relatórios dessa UGI, mesma coisa da outra lista que a gente viu. Né? Então, talvez quadrimestre, não sei. Vou dar um exemplo aqui. Vou escolher o arquivo, vou carregá-lo.
Então agora, vou atualizar a lista, né? Tá faltando espaço. E vou salvar as informações desse cadastro. Vocês estão me ouvindo? Tá um pouco baixo, Daniel. É porque deu uma falha aqui no meu fone Bluetooth. Mas estão me ouvindo agora? Agora sim, agora melhorou. Tá. Daniel e Débora, Oi. enquanto você está com esse processamento aí, Daniel, o Haroldo Tani, Luciana Conte, Súria Vieira encaminharam a mesma pergunta sobre como descobrir o departamento de auditoria, já ainda dentro dessa questão do controle interno. Então, nesse caso, prezados colegas, recomendamos duas ações. Primeiro, entra no site da Controladoria Geral do Estado e verifica lá se tem algum normativo, alguma portaria, algum regulamento que tenha sido publicado estabelecendo essa organização da auditoria por parte da Controladoria. Caso isso não esteja disponível, entre em contato com eles para saber como é que está essa estruturação, como é que vai funcionar, qual é o setor responsável pela auditoria da sua respectiva secretaria. Pode seguir. Não, então, aqui é isso, né? Preenchi o departamento de auditoria, adicionei o relatório da CGE, respondendo sim, né? Aqui eu fiz o caminho, digamos, feliz, né? Tem a CGE disponibilizou relatórios, a UGI foi instituída, teve a disponibilização de relatórios pela UGI. Acho que esse é o caminho feliz, né, Débora? Tudo isso esteja de acordo com... Esse é o caminho feliz. Exatamente. Agora, pode não ter sido ainda instituído a UGI, a Unidade Gestora de Integridade? Pode, é só colocar não, tá? Porque isso está em construção ainda pode não ter sido instituído, que eu acredito, né, que ainda não foi. Isso, como está em construção, acredito que ainda será o não. Né, que ainda não terá, acho que foram poucas, se eu não me engano, se foram instituídas foram poucas, né, acho que esse ano ainda serão muitos nãos, tá, mas esse é o caminho feliz, eu instituí a minha UGI, eu tenho relatório já, né, já tenho responsáveis, tá, então é o caminho feliz, vocês estão aprendendo e nós também estamos aprendendo com isso, tá, que são coisas novas, é uma construção nova do Estado, essa parte da controladoria do Estado é novo para vocês, é novo para nós também, então é uma construção nova, pode ser que depois, daqui a 2 anos, a gente tenha alguma mudança aí no Siscoi na forma de prestar contas, porque a gente verificou que eles trabalham de uma outra forma, então talvez a gente tenha que mudar aqui a prestação de contas, então não se espantem se a gente tiver que mudar alguma coisa aqui na forma de prestar contas, tá? Porque é um departamento novo, né? Vai sair concurso agora para eles, então assim, é um trabalho novo que o Estado está fazendo. Então talvez a gente tenha que mudar alguma coisa aqui, tá? Mas por enquanto a gente seguiu o que está lá no decreto, tá? Que eu ia falar mais alguma coisa? Aqui eu só mostrei o caminho bem feliz, né? Que é o caso de não ter... O caminho mais feliz eu tenho o departamento, eu sei qual é o departamento que eu estou ligado, mas eu não tenho o relatório e não instituí minha UGI. Esse é o caminho feliz. Aí eu salvo tudo, né? Infeliz. Tá?
Então, e depois, gente, se vocês ainda não conhecem, para quem ainda não conhece, dá uma olhadinha lá no decreto 66.850 de 2022, dá uma lida sobre ele, que ele trata aí sobre essa parte da coordenadoria de auditoria, da parte de controladoria. Deem uma lida para vocês ficarem, para quem ainda não conhece, para quem ainda não leu, para vocês terem para terem esse conhecimento, tá? Inclusive lá no artigo 6º, para vocês entenderem a estrutura básica aí da coordenadoria de auditoria, tá ok? Teve uma questão aqui que o pessoal estava perguntando. Posso só fazer uma observação aqui? Pode, claro. Eu tinha colocado tudo como sim, né? O caminho feliz, área responsável, os relatórios. Uhum. Para mostrar o caminho feliz, eu troquei para não. Uhum. Vou perder os dados que eu tinha cadastrado? Não vai. Ele vai dar uma informação de que você vai descartar essas informações, mas se eu voltar aqui para o sim, ele recupera a informação que estava lá ainda. Isso antes de você salvar. Claro, depois que você salvou o não, aí esquece, né? Você perdeu o dado que você tinha cadastrado porque você quis salvar como não. Então, enquanto você não salvar, a informação está aqui escondidinha, mas depois que salvou, vou voltar para cima, tá lá o responsável e o relatório. E pessoal, aqui, ó, para eu saber qual é o departamento de auditoria que eu estou sobre a responsabilidade, o departamento de auditoria que está sob a responsabilidade é a secretaria que está sob responsabilidade daquele departamento de auditoria, tá? Então, a Secretaria de Saúde está sob a responsabilidade do departamento de auditoria 1, 2, 3, 4 ou 5. Tá? Então, consta lá na página da CGE, dá uma olhadinha, né? O gabinete do secretário vai lá, entra na página do CGE, dá uma olhadinha qual é o departamento de auditoria que aquela secretaria está sob responsabilidade. Tá? Então, não é a UGE que está sob a responsabilidade, é a secretaria. Tá? Então, para eu saber qual que tenho que saber qual a minha secretaria está sob a responsabilidade de qual departamento de auditoria. Por isso que foi concentrado no gabinete. Por isso foi concentrado no gabinete do secretário, tá? Não deixamos na UGE, porque senão a UGE ia ter que ficar, meu Deus, e agora, né? Então a gente concentrou lá no gabinete do secretário, porque o gabinete do secretário informar qual que é o departamento de auditoria em que a sua secretaria está sob responsabilidade, para ficar mais fácil. Então as outras UGEs não vai ter que fazer não vai ter essa informação. Ministério Público e Defensoria continua da mesma forma que era antes. Aí eles têm o formulário de responsável pelo controle interno da mesma forma que era antes, tá? Continuando aqui o relatório de atividades, próximo formulário. Então, mesma forma que os outros, vou clicar em iniciar, confirmar a alteração da situação do cadastro. Esse é o mais simples dos cadastros, né? Porque tudo que vai ser necessário fazer aqui é anexar arquivo contendo as atividades realizadas por aquela UGE naquele exercício. Então vem aqui a prestação, vou escolher um arquivo, carregá-lo, salvar. E é só isso.
Não há pendências para envio da prestação. Clique em atesto, as informações são verdadeiras e envio. Aqui é bem simples, né? Vocês já podem fazer o seu relatório de atividade, não precisa mais ficar digitando na tela. Você já faz lá no seu computador, faz o upload do arquivo e encaminha. Simples assim. Relatório de atividades não mudou nada, é só você já ter o seu relatório de atividades pronto e fazer o upload do arquivo. O próximo cadastro de secretário estadual, ele também é exclusivo dos gabinetes, né? Ele que vai informar, o gabinete é que vai informar os dados do secretário, né? Daquela pasta. Ele é igual ao ordenador, tá? Não sei se a gente precisa fazer até pelo ponta do horário, Débora, não sei se quer que faça o passo a passo. Esse é um cadastro igualzinho do ordenador e é exclusivo, não sei se vocês conseguiram ouvir, porque o do Daniel tá baixinho, né? Mas ele é exclusivo do gabinete do secretário. Esse formulário não existe para as outras UGS, é somente para gabinete de secretário. Aí tem o do Ministério Público, se eu não me engano, né, Daniel? Que eu não lembro qual que é o nome do formulário, acho que não é secretário, tem outro procurador, e a defensoria? Sim, defensor, né? Isso. Tem controlador geral também. E o controlador geral. Vai depender da pasta, pode ter uma nomenclatura diferente, né? Tá, mas secretaria aqui, apenas isso. As outras UGEs, né, que estão debaixo da asa das secretarias, né, o UGE de Secretaria da Saúde, da Secretaria de Educação, Secretaria de Transportes, enfim, aí elas não têm esse formulário de secretários, só gabinete de secretário, só isso, tá? E aqui é igualzinho de ordenador da despesa, tá? E também, lembrando, né, todo responsável tem que estar lá com o seu cadastro no CAD-TCESP atualizado. Gente, é bom atualizar todo ano. O início do ano vai lá, gente, vai lá, faz a atualização do seu cadastro, e depois lá no outro ano você faz a atualização do seu cadastro de novo. Pronto. Atualizou, faz a prestação de contas, tá tudo certo. Próximo. Mais rapidinho, mas só pra... É porque é o mesmo, né? E a live fica gravada, né? Só para lembrar isso. E o próximo formulário, e não menos importante, que é o de processo de furtos. Esse é um cadastro que ele também faz cópia de exercícios anteriores de todos os processos que estavam em andamento ou que ainda tenha bens que não tenha sido dado baixa total, né? Talvez parte daqueles bens, daquele processo tenham sido recuperados ou tenha sido dado baixa, mas outros não. Então o sistema vai continuar empurrando esses processos para os exercícios posteriores até que o processo seja totalmente finalizado com todos os bens, ou com baixa ou com recuperação. Esse formulário não teve alteração nenhuma. Esse formulário continua da forma como ele era antes. Então, né, o Daniel, aqui ele já vem automaticamente sim, mas você coloca não, né? Se colocar não, se não teve nenhum processo de roubo, de furto, de extravio que foi efetuado no exercício, né, ele já vem como sim, mas se não teve, você já coloca não, coloca o não. Se não for o caso, coloca não, salva e envia. Né? Não tem... Se ele tiver processo de furto, extravio, bem, de exercício anterior, ele vai te trazer a lista daquilo que ainda está pendente de resolução para poder finalizar.
E finalizar, gente, é assim, ó, depois que deu baixa, depois de finalizado mesmo, tá? Olha, finalizei tudo. Finalizei, dei baixa já, dei a minha baixa contábil, dei a minha baixa do processo administrativo, dei a baixa em tudo. Enquanto estiver carregando alguma pendência, ele sempre vai trazer esse processo. Ele só vai não trazer mais esse processo quando você já tiver dado a finalização dele em tudo, tá? Se você for inserir um novo processo, tive um processo de furto no exercício. Então, você vai trazer o número do processo de origem, qual que é o tipo de ocorrência, né? Qual que é se teve boletim de ocorrência, se não teve, qual que é o número do boletim de ocorrência, a data da ocorrência ou do conhecimento do fato. Se você conhece a autoria, se não conhece a autoria, né, a situação da sindicância, se ela não foi instaurada, se está em andamento, se está encerrada com conclusão pela responsabilização, se ela está encerrada com conclusão pela não responsabilização, não consegui responsabilizar ninguém, mas eu encerrei, né? Então, assim, aí você vai colocar qual que é a situação e vai salvar isso daí. Quando você faz a inclusão de um novo processo. Tá? Então, aqui eu vou colocar a situação encerrada com conclusão pela responsabilização para mostrar o formulário mais completo, né? Mas aqui a situação em andamento é um caso em que esse processo seria levado para o exercício seguinte. Mas faz a conclusão pela responsabilização para mostrar como que cadastra a pessoa responsabilizada. Isso. Só que citar mesmo que o andamento é uma das situações, aí lá na parte de bens eu vou citar outra situação em que o processo é levado para os exercícios seguintes, até que seja totalmente resolvido. Então, cadastrei o processo, ele veio aqui para a listinha, com as opções de adicionar bem responsável, né? Por aquele furto, enfim. Aí acho que é uma parte até importante para falar aqui, que a gente viu muito problema de cadastro em exercícios anteriores, né? Então, informar um único bem ou um conjunto de bens com mesmas características. O que a gente viu muito? A pessoa informar aqui, conjunto de bens, e colocar lá 2 mesas, 3 cadeiras. Só que isso não é um conjunto de bens com mesmas características. Exatamente, né, gente? Então, nesse caso, você cadastra lá 2 mesas. Depois você vai e cadastra 3 cadeiras, e assim por diante. Não misturar bens até para fiscalização. Não se perder, né? Facilitar o trabalho. Ou se não, coloca, né, um conjunto de bens, quantidade, sei lá, 20, material de escritório. Então, assim, mesmas características, né? Quanto maior detalhe você quiser dar, mais detalhe você vai ter que colocar aí. Então, atente-se para isso. Então eu quero colocar conjunto de bens, sei lá, computadores, sei lá, 2 computadores, tá? Números do patrimônio, aí você pode colocar os 2 números do patrimônio, mas vamos supor que foi um lote de computadores, de 20 computadores. Então, números de patrimônio do 1 até o 20, entendeu? Foi resolvida a situação do conjunto de bens, ou seja, você deu lançamento na baixa, recuperou, né, lançou baixa de parte do bem, ou você ainda não fez nada disso? Então você vai ter essas opções aí para selecionar. Então, aí essas 2 últimas situações, lançamento de baixa de parte dos bens ou não resolvida, isso vai fazer com que o processo continue indo para os próximos exercícios até você resolver tudo, até dar a baixa total dos bens. Isso, ou recuperar todos eles, né? Ou a recuperação de todos.
se eu colocar que houve baixa de parte ou baixa total, né, ele vai pedir os números da NL de baixa. Isso, vou colocar aqui da 1 a 20 e as datas, né, que foram datas baixas desses bens. Então, eu posso ter tido mais de uma data, né? Eu lancei a baixa de um conjunto no dia 1º de fevereiro, outro conjunto eu dei a baixa em 9 de maio, enfim, posso cadastrar várias datas aqui, tem um ícone da lixeira, caso tenha informado a data errada. Vou salvar esse conjunto de bens de 20 computadores. Então, foi criado aqui o cartãozinho, né, com algumas informações resumidas, né? Dos bens. Agora do responsável, né, Daniel? Eu ia mostrar como se fosse um único bem. Só para mostrar a diferença, né? Que aí não tem... Obviamente, é um único bem, então vou informar, sei lá, uma cadeira, sei lá. E aí eu tenho um único número de patrimônio, né? Então, não é total. E aí, situação no bem, ou você lançou... Aí não tem parte de baixa, baixa por partes, né? É um único bem. É um único bem. Ou eu baixei aquele bem, eu recuperei ou não... Ou não resolveu ainda, só vai ter 3 opções aí. Isso. Não resolveu? Ele vai te trazer isso para o próximo exercício até resolver, até baixar ou, né, ou até recuperar. Então aqui até apareceu, né? 2 cartõezinhos agora, porque tenho 2 listas de bens aí cadastradas. E agora eu vou fazer o cadastro da pessoa responsabilizada naquele processo, né? Então, aqui só vou informar mesmo o CPF da pessoa de nascimento. E salvar. Ah, mas teve mais de uma pessoa que foi responsabilizada, então posso adicionar outras. Aqui, pessoal, aqui não tem ninguém no CAD TCESP, tá? Notem isso, porque são pessoas responsabilizadas por alguma ação infracionária, alguma infração. Então, a gente não está buscando ninguém no CAD TCESP. Aqui só vai ter o CPF, a data de nascimento e o nome da pessoa, da responsabilização. Pode ter pode ter encerrado essa sindicância, esse processo administrativo aí que seja sem responsabilização de ninguém. Pode ter havido, não vai ter essa responsabilização. Não vai ter esse formulário para preencher. Tá? É só atestar e encaminhar. A gente não vê o CAD TCESP porque não necessariamente é um agente público que foi responsabilizado. Exatamente. Não necessariamente é uma pessoa, um agente público que seja a responsabilidade. Uma vez eu fui numa UGE onde havia sido levado os fios de cobre dentro de uma escola. Tinha sido invasão, foi terceiros, conseguiram responsabilizar, mas, né, então assim, acontece. Aí, assim, maiores informações, quem vai solicitar? Quem vai solicitar é a fiscalização. Eu vi algumas dúvidas aqui. Quem tem que fazer a prestação de contas? É o ordenador da despesa? Não necessariamente. Pode ser, né? Aí, assim, pode ser o ordenador da despesa, pode ser um responsável que o ordenador da despesa indique, né? Aí, assim... o responsável pela prestação de contas no Siscoi é vocês que definem quem será. Pode ser o gestor do próprio sistema? Pode ser o gestor do próprio sistema. E, gente, se for o gestor do próprio sistema, mesmo ele estando cadastrado como gestor, ele também tem que entrar lá no sistema de delegações, né, Daniel? E se cadastrar como responsável por prestação de contas.
Isso, Tá? falando isso. Exatamente, porque ele pode estar lá como gestor, mas ele não tem esse perfil de prestar contas. Ele tem o perfil só de ser gestor. Então, se esse gestor é ele que vai prestar contas, então ele tem que entrar lá e se auto-declarar, né, responsável pela prestação de contas. Senão ele também não consegue prestar contas. Tá? Então, o gestor do sistema é uma coisa e o responsável pela prestação de contas do sistema é outra, tá? São perfis diferentes. Mas pode ser o mesmo? Pode. Ah, é o ordenador de despesa que precisa prestar contas? Se assim ficar definido, se ele achar que é ele que tem que prestar contas, pode ser. Ah, mas aí quem tem que definir aí na UGE, tá? Deixa eu ver se tem alguma outra questão aqui. Quiser dar mais algum recado, Daniel? Não, era isso mesmo. Eu estava só, enquanto você estava falando aí, gerando recibo de prestação de contas. Então aqui a gente tem todos os cadastros enviados, né? Ah, tá. Aí eu consigo eu não sei se foi a minha máquina que não gerou. Enfim, ele gera um PDF atestando que todos os cadastros foram enviados depois que você finalizou a prestação de todos eles, né? Tem uma dúvida. Então, Tem uma dúvida aqui, Daniel. Se o relatório de atividades ele precisa ser em PDF ou ele tem que ser em DOC? Ou pode ser em DOC? PDF, né? Assim, Todos os o processo todos eletrônico exige PDF. Tá. Então todos os documentos que se fizer upload vai ter que ser em PDF, tá? Isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Que o processo eletrônico. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Débora? Pois não. Vamos lá, a Ana Carolina Queiroz Sernajoto pergunta: com a reestruturação de 2023, no Siscoi não consta uma UGE que foi criada. Como devemos proceder? Então, você pode seguir por dois caminhos. Primeiro, entre em contato com a sua respectiva diretoria de fiscalização ou unidade do interior do tribunal e questiona para eles ou encaminha para nós, via Fale Conosco, o registro de que a respectiva OGE não está aparecendo, para que sejam tomadas as devidas providências no sentido de cadastro, e aí sim ela possa aparecer na OGE, possa aparecer no Siscoi para o respectivo preenchimento do relatório. Tá? Então, essa é a primeira questão. Temos um outro caso aqui, em que a Karina dos Santos também pergunta, deixa eu ver aqui, acho que é a mesma. Não, perdão, estou fazendo confusão, agora é outra interessada. Karina dos Santos Moraes de Oliveira pergunta: por favor, sabem dizer se a Secretaria da Fazenda do Estado não irá mais realizar fiscalização nas UGS como faziam? Karina, recomendamos que você entre em contato com a própria Secretaria da Fazenda para que eles direcionem. Acreditamos que não, né? Acreditamos que não, que agora, como foi criada a estrutura da Controladoria Geral do Estado, da CGE, ela é que passará a fazer todo esse processo de auditoria nos órgãos da administração direta e da administração indireta. Então, a CGE é que vai ficar responsável por isso no governo do Estado. Mas entre em contato com eles apenas para garantir, tá bom? André Santana pergunta: seria possível uma live dessas para instruir o uso do sistema Odesp fase 5? André, já existe uma live que foi realizada no ano passado, em que houve demonstração do funcionamento do sistema, mas sim, nós temos previsão de realizar lives também, lives ou apresentações presenciais,
mostrando o sistema fase 5. A previsão é para que isso ocorra nesse ano, sim, só não há uma data definida ainda. Então, eu sugiro que você acompanhe aí, pelo calendário da Escola Paulista de Contas Públicas, o momento em que haverá um anúncio dessa realização, ok? Pode seguir, Débora. Eu acredito, Débora e Daniel, se nós já estamos com o nosso prazo estourado, se tem alguma questão ainda a ser tratada? Só mostrando o recibo que eu comentei, né? Acho que o navegador demorou para carregar o PDF aqui. Uhum. Mas é isso aqui, né? PDF dizendo que a gente atesta que foi entregue a prestação de contas de 2023, gera um código para ser verificado a veracidade, né? Autenticidade desse documento. Isso também não teve mudança nenhuma, só para ilustrar-nos. E só complementando aqui, eu vi umas questões aqui sobre as pendências de não confirmação de informação exigida no CAD-TCESP, como que eu faço para a parte de gestora. A gente fez esses comentários no início da live, ela vai ficar gravada. Então, assim, por conta do horário, eu não vou voltar nisso, tá bom? Então, The Arnold, man, é o que está aqui, tá na live. Então, assiste o início da live, que lá tem as informações sobre isso. Outra coisa, o número do decreto é o 66850/2022. A Rosmarie colocou aí no chat para vocês, mas eu estou repetindo aqui o número do decreto da estrutura básica da coordenadoria aí, de auditoria, tá? Se tem algum modelo padrão para relatório de atividades? Não tem modelo padrão. Vocês que fazem o relatório de vocês. Tinha uma outra questão aqui, se ela podia ter foto, tabela, figura. Como é um arquivo em PDF, você vai colocar isso, né? Vai fazer um Word, vai colocar suas fotos, você vai colocar suas figuras, você vai colocar suas tabelas lá no Word, e depois você vai transformar isso em PDF para fazer o upload. Tá? Então, o arquivo é em PDF. Deixa eu ver se tem mais alguma outra questão aqui. Eu acho que é isso, pessoal. Então, eu agradeço mais uma vez aí. A primeira live do ano, né, Daniel? Débora. Oi, pois não. Rapidinho, só para ilustrar aqui que eu entrei numa UGE que não é de gabinete e o cadastro de controle interno não aparece, tá? Só para ilustrar. Tá. Só para mostrar para vocês aí, ó. Não é de gabinete, o cadastro interno não está aparecendo aí, tá? Então, bom, da minha parte, eu agradeço vocês. Feliz ano novo, né, gente? Feliz 2024. Um bom ano aí para todos. E, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Parabéns, Daniel. Obrigado. Agora é você. Desculpa o problema com o áudio aí, mas realmente o fone Bluetooth acabou ficando mais baixo do que esperado. É isso. Obrigado a todos. Bom, pessoal, agradecer ao Daniel, agradecer à Débora aí pelas explicações, importantes explicações. Nós já recebemos o retorno aqui de um colega, dizendo que agregou bastante essas informações e realmente, para quem precisa realizar a sua prestação de contas agora até o final de janeiro, esses registros auxiliam bastante e agilizam esse processo de prestação. Então, eu quero novamente render os nossos agradecimentos, né, ao doutor Beraldo, nosso presidente, ao doutor Sérgio, nosso secretário-diretor-geral, pela confiança no trabalho que toda a equipe vem realizando, à Escola Paulista de Contas Públicas, na pessoa da doutora Bibiana, pelo apoio, pela elaboração, pela realização desse evento, na verdade, ao nosso diretor, Fábio Xavier, do Departamento de Tecnologia da Informação,
pelo acesso a toda essa tecnologia, né, por disponibilizar isso, e também por permitir a participação do Daniel conosco hoje, aos nossos colegas de bastidores que estão aqui nos dando todo o apoio, né, a Débora até citou o nome da Rosmarie, que sempre nos ajuda para que a realização da live transcorra aí com a maior naturalidade possível, a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento, mais uma vez desejar a todos aí um feliz ano novo, que esse ano seja realmente um ano de sucesso, um ano de saúde, um ano de paz para todos. E, pessoal, atentem para essa questão do SISCOI, do prazo, para que vocês não tenham nenhum problema, nenhum complicômetro futuro aí com relação à prestação de contas e coisas do tipo. Fala aqui, fala aqui. A Débora me lembrou uma coisa importante aqui. Se vocês tiverem dúvidas, né, caso as dúvidas que não tenham sido colocadas aqui, portanto, não tenham sido esclarecidas, elas devem ser encaminhadas. Eu não digo nem podem, elas devem, mande essas dúvidas para a gente pelo Fale Conosco, para que elas sejam devidamente esclarecidas e vocês não tenham nenhuma dificuldade na finalização disso. Então, pessoal, encerramos aqui, desejamos a todos aí mais uma vez um ótimo ano e esperamos rever todos numa próxima oportunidade.